Fala moçada, nessa videoaula eu vou ensinar vocês como criar um menu dependente. Um exemplo que a gente tem claro é, por exemplo, estados e cidades. Quando eu selecionar o estado de São Paulo, eu quero que apareça apenas as cidades de São Paulo. Ao trocar para o estado de Minas, eu quero que apareça apenas as cidades de Minas e assim por diante. Isso pode ser feito com várias questões, por exemplo, produtos e serviços e várias outras questões. Eu vou explicar isso aqui para que vocês consigam fazer para qualquer situação onde um menu seja dependente do outro. Desde já eu peço a você que, se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Isso me ajuda bastante a continuar com os vídeos gratuitos. Então, falado isso, turma, eu abri aqui uma nova planilha e vou dar o nome dela de menus dependentes. Aqui eu vou criar nessa primeira aba, vou dar o nome nela de DB e vou criar aqui, ó, por exemplo, as cidades. A sigla MG, SP e RJ, 3 estados, poderiam ser todos os estados aqui do Brasil. Vou criar esses 3 só para ilustrar aqui, ó. Vou colocar o cabeçalho de uma cor diferente e aqui a gente pode colocar algumas cidades, por exemplo, Belo Horizonte, Contagem, aqui vocês reparem que podem ser colunas de tamanhos diferentes, né? Então, até aqui tudo bem. Próximo passo que eu vou fazer, turma, é o seguinte: a gente precisa criar para cada coluna dessa um intervalo nomeado para que o sistema consiga ler. Então, vou pegar aqui, ó, da A2, eu excluo o cabeçalho, vou dar um Shift Ctrl para baixo uma vez e duas vezes, para selecionar toda a coluna. Vou vir aqui em Dados, Intervalos nomeados, e o nome do intervalo aqui ao lado tem que ser o mesmo do cabeçalho aqui, ó, no caso, MG. Então, coloque o mesmo nome do cabeçalho. Vou fazer a mesma coisa para São Paulo e Rio de Janeiro. Vou selecionar a coluna inteira, vou adicionar um intervalo e vou colocar o nome que está aqui no cabeçalho, que é SP. Por fim, vou fazer a mesma coisa com Rio de Janeiro, seleciono a coluna toda e coloco RJ. Incluído. Por que eu estou selecionando a coluna toda? Para que quando eu adicione novas cidades, né, ou altere alguma cidade aqui, ele já leia lá no nosso sistema. Então eu tenho meus 3 intervalos nomeados. Vou abrir uma nova aba aqui, com o nome, por exemplo, de Ações. E nessa aba aqui eu vou criar, primeiramente, vou vir em Dados, Validação de Dados, e vou criar o meu primeiro menu. Vou vir aqui em Selecionar um intervalo, e vou selecionar as siglas aqui, que são os estados, né? Vou colocar aqui OK e vou salvar. Então, aqui em Ações, o meu primeiro menu, eu tenho MG, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, o meu segundo menu vai ser um menu dependente desse, ou seja, quando eu selecionar um estado, eu quero que apareça apenas as cidades relativas a esse estado. Primeiro passo que a gente vai fazer, turma, isso aqui você pode colocar em qualquer parte na planilha, mas você tem que lembrar de não alterar essa coluna. Eu vou fazer o seguinte: eu vou usar aqui a fórmula indireto, tá? Essa fórmula, e essa indireto eu vou relacionar ela ao meu primeiro menu aqui, ó. Você repare que quando você utiliza a fórmula indireta, ele vai pegar os intervalos nomeados, ó. Quando eu utilizo MG, ele já me traz as cidades de Minas. Se eu utilizar o SP, ele traz as cidades de São Paulo e o RJ, as cidades do Rio de Janeiro. Detalhe: se eu acrescentasse aqui mais uma cidade, por exemplo, Cabo Frio, né? Como a gente selecionou um intervalo nomeado toda a coluna, quando você voltar aqui novamente, ele já vai estar atualizado aqui Cabo Frio. Ó. Agora, para que essa coluna aqui não fique aparecendo, você pode vir aqui ocultar ela, que vai funcionar da mesma forma. Então aqui, ó, se eu selecionei São Paulo, posso vir aqui e ocultar essa coluna. Aqui nessa segunda coluna eu vou criar o menu das cidades. Então eu vou vir aqui em Dados, Validação de Dados, seleciono o intervalo e seleciono todo o intervalo aqui, ó, Shift Ctrl para baixo, Shift Ctrl para baixo. Selecionei todo o meu intervalo, salvo aqui, ó. Agora, ao selecionar Minas, ele vai me dar apenas as cidades de Minas, ó. Selecionar São Paulo, ele vai me dar cidades de São Paulo, e do Rio, ele vai me dar cidades do Rio. Para que isso aqui não fique aparecendo, ou você pode selecionar tudo e colorir de branco, né? Lembrando que de não alterar essa coluna, ou você pode vir aqui e ocultar a coluna. Ó. Ocultei a coluna, ele continua funcionando normalmente, ó, e a coluna fica ocultada aqui, tá bom? Então dessa forma a gente consegue fazer os menus dependentes. Isso é bastante interessante, turma, porque aqui no meu DB eu poderia, por exemplo, ter aqui um cadastro de funcionários com o nome
e a cidade deles, fazer um cadastro bem simples aqui, ó. Vou copiar essa formatação. E aqui eu poderia ter o Thiago, e ele seria de Belo Horizonte. Eu teria a Thaís, que é de Niterói. Teria o Carlos, que é de Cabo Frio. E teria o Jonas, que também é de Belo Horizonte. Aqui agora eu poderia vir aqui nas minhas ações e aqui ter uma lista de funcionários por cidade. Então aqui eu posso colorir de preto, colorar branco com negrito. Vou pegar o meu intervalo de dados, no caso aqui é o E2 até o F, né? No final do F aqui, deixar só F. E aqui a minha consulta, eu posso utilizar a consulta select todos os campos, onde o que? A minha coluna F, né, que é a coluna de cidade, onde o F for igual, abro aspas, vou concatenar aqui com o meu i comercial, vou concatenar isso com o nosso B1 aqui, concateno novamente, abro aspas, fecho aspas simples e fecho aspas duplas. Olha que interessante, se eu pesquisar pelo Rio de Janeiro, Niterói, ele achou a Thaís aqui, ó, justamente Thaís de Niterói. Se eu colocasse de Minas Gerais, colocasse Belo Horizonte, ele achou o Thiago e o Jonas, ambos de Belo Horizonte. E se eu colocasse aqui também Rio de Janeiro, Cabo Frio, ele achou o Carlos aqui, ó. E é interessante também que se você colocasse aqui a Renata, que é de Taubaté, tudo que você for adicionando aqui, ele já acha normalmente aqui, ó, São Paulo, Taubaté, ó, ele vai achar a Renata. Um último detalhe que eu acho interessante aqui da gente fazer também, turma, é um scriptzinho simples, que aqui, ó, quando você muda aqui o estado, ele não tira essa linha de cá. Isso aqui a gente pode vir aqui em ferramentas, editor de script, um scriptzinho bem simples, a gente consegue resolver esse problema. Aqui eu vou utilizar a função onEdit, colocar um Ezinho aqui entre parênteses, vou salvar isso aqui, vou salvar aqui como project. Aqui na documentação de Event Objects do Google Spreadsheet, você vai ver que tem aqui no Edit, ó, a gente tem a opção Range aqui, a propriedade Range. Então se eu fizer assim, ó, e.range.getColumn, der um logger.log, vocês vão ver o seguinte, ó, vou salvar aqui e vou editar, por exemplo, essa linha aqui, ó. Digitei, dei um Enter. Ao vir aqui em ver registros e vier aqui em painel da App Scripts, vocês vão ver aqui, ó, que ele executou aqui e aqui ele me dá a informação 5, ó. Então é a coluna 5. Justamente aqui, ó, uma, duas, tem a coluna oculta, né? Que é a coluna C3, 4, 5. Então é a quinta coluna que eu editei. Então basta a gente ver se é a coluna 1 que está sendo editada, né? E a linha 1, a gente coloca assim, ó. Var column vai receber e.getRange.getColumn e a gente cria também uma variável row que vai receber getRow. E aqui a gente faz assim, ó. Se column for igual a 1 e row for igual a 1, a gente vai pegar, vamos chamar aqui a nossa variáveis globais, né? App vai receber spreadsheet app e a var sheet vai receber a app.getActive spreadsheet.getSheet by name. O nome que a gente vai pegar aqui é ações, vou pegar aqui ações, jogo aqui, e aqui na minha função, se ele estiver editando a coluna 1 e a linha 1, que é justamente o estado, eu vou pegar a minha sheet.getRange, vou pegar o intervalo aqui, que é o intervalo B1, né? B1.clear, vamos limpar ele. Basta eu salvar agora. E agora aqui, ó, na hora que eu editar aqui, por exemplo, para São Paulo, ele limpa aqui ao lado, ó. Se eu mudar para Minas, ele limpa aqui também. Então, mudando aqui,
Contagem, Belo Horizonte, ele aparece. Se eu mudar para Rio de Janeiro, ele limpou aqui. E se eu colocar Cabo Frio, aparece só o Carlos para mim. Então, um scriptzinho bem simples, só para quando a gente alterar o estado aqui também, ele já limpa aqui também o cabeçalho para a gente, para não ficar, né, aquele erro ali de estar MG aqui e uma cidade de outro estado aqui. Então você implemente esse scriptzinho bem simples aí na sua planilha. Tá bom? Espero que tenha entendido. Continue nos acompanhando, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, deixe o like aí que isso me ajuda bastante a continuar com conteúdo gratuito e saiba também que a gente tem um certificado aí do curso de Google Planilhas. Caso você queira, procure aí na nossa playlist o vídeo que explica direitinho sobre o nosso certificado do curso. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.